Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alvorada Espiritual e hoje nós vamos dar continuidade ao livro O que é o Espiritismo, que é o livro de estudo nosso, né? E vamos falar aí da origem das ideias espíritas modernas, tá bom? Antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Então, vamos para o vídeo. Origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejaria saber, Senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso, poder-se-ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. Allan Kardec. Esta questão, Senhor, como dissestes, é importante nesse ponto de vista, embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o Espiritismo estivesse baseado sobre o pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas. Mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu, quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia preconcebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar, a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser essa crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimento de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí nada autorizava a procurar a causa além da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer nesses ruídos e nesses movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim, se pensou primeiro, como eu disse igualmente, só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu
declarando pertencer à ordem de seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesmo consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pôde-se ter conversações seguidas e obter esclarecimentos sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível, se pudesse interrogar assim os seres do mundo dos infinitamente pequenos, que coisas curiosas não se aprenderia sobre eles. Supondo-se que, antes do descobrimento da América, existisse um fio elétrico através do Atlântico, e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que na outra extremidade havia seres inteligentes procurando se comunicar. Ter-se-ia podido questioná-los, e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia assim a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mudo que recupera a palavra renuncia à linguagem dos sinais. Que eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas até que numerosas observações deitaram luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto. E Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pôde julgá-los. Suponhamos que entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem dito coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem. Ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros muito infelizes, que eles não são seres à parte, de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar. E entre eles cada um pôde reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pôde-se segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos, e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra.
Soube-se, enfim, que não são seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório ao qual demos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico vaporoso, diáfano, invisível em seu estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo, como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo. Como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo. Vedes e o reconhecereis ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Que espetacular a gente poder estudar sobre isso, né? Nós aqui estamos vendo a evolução da descoberta da espiritualidade através dos tempos. E aqui o Allan Kardec ele nos deixa bem claro isso, nos mostrando que através dos tempos, a forma como que os espíritos se apresentam para nós é diferente, é muito distinta. Quando não há mais a necessidade daquelas apresentações primitivas dos espíritos, eles avançam e se mostram de outra forma. Até que chega o dia de hoje, que nós temos a plena certeza, a plena convicção de que estamos cercados pelos espíritos. E não vamos falar assim só espíritos bons, mas espíritos ruins, espíritos primitivos ainda. Irmãos esses que necessitam de auxílio e de amor para que eles possam também conseguir alcançar a evolução espiritual, para que eles possam alcançar o caminho de Jesus, o caminho que leva à salvação e à evolução do espírito. Então todas essas formas vão se adequando ao momento. Daqui a uns tempos, o que nós vemos hoje em termos de comunicação mediúnica, né, em termos de comunicação entre dos espíritos para conosco, vão ser consideradas como nós consideramos no caso aqui em que o Allan Kardec está nos descrevendo, né, que é a forma das aparições, das pancadas na mesa, nas paredes, né? Nós vemos que isso hoje não é mais necessário. Então, futuramente, como já se falou, como já foi se revelado também, a comunicação do plano espiritual vai ser uma comunicação assim como é hoje com o nosso celular. Nós não conversamos com uma pessoa que muitas vezes está lá em outro país, não conversamos, assim como estivéssemos conversando aqui agora, dessa forma. Nós vamos chegar a esse ponto. Nós vamos chegar ao ponto de descobrir definitivamente a espiritualidade, poder ver o mundo espiritual. Para isso é necessário a transição, a modificação do nosso planeta. E por isso está acontecendo tantas coisas que acontecem, para que possamos evoluir, para que possamos ter o merecimento de evolução, né? Nós temos que avançar na descoberta do plano espiritual. Então esse foi o
o estudo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu também consegui desvendar um pouco isso, foi muito bom, né? E vou aguardando vocês no próximo vídeo com mais estudo do Espiritismo. Um forte abraço para todos vocês, que todos vocês tenham as suas casas abençoadas pela luz de Jesus, e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Que assim seja.